Eu acho que isso fala sobre desapego. E apego fala sobre posse, e fala sobre ego. Nossa, e mexeu muito comigo, porque eu vi a força que ela... Com vontade de chorar, eu vi a força que ela teve que ter pra passar por isso. Ser bonito fala sobre como você se porta, não fala só sobre como você de fato é. A sua criatividade, ela vem na hora dela. E se você esperar que ela venha num calendário de um mercado, você sempre vai ter um bloqueio. Será que é verdade? Juro que dá uma sensação todo dia de que não é possível que isso tá acontecendo comigo. Hoje, a nossa abordagem de bem-estar vai tratar de uma parte mais subjetiva, uma coisa um pouco mais existencial. Trata-se das emoções, do nosso propósito de vida, daquilo que sentimos internamente. Sobre os momentos de pausa, vazio e reflexão. Já te convido a se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Ao compreender o vazio e o que ele pode representar, o que há de íntimo e pessoal vem à tona. O vazio, a falta, a criação. Shai significa chá, em árabe, e se refere às lembranças e à perda precoce do pai de Gabriela Elito, que possibilitaram o seu encantamento com o vazio. Enquanto se tem o vazio, existe a possibilidade de crescer e a chance infinita de tornar-se. No vazio se nasce, no vazio se cria. Com vocês, Gabriela Elito, fundadora e diretora criativa da Leshai. Oi, Gá, como você tá se sentindo hoje? Oi, Ká! Tô muito feliz. Tô um pouco desacostumada com esse tipo de situação, mas tô muito animada pra conversar com você. Muito obrigada por receber a gente. Obrigada eu acho que vai a ser vocês. muito legal. Pra começar, eu queria saber o que é bem-estar pra você? Eu acho que bem-estar pra mim é conseguir passar pelo nosso dia, pelas etapas da nossa vida com presença e conforto. E onde você acha que moda e bem-estar se unem? Eu acho que se unem em muita coisa. Uma das lembranças mais confortáveis que eu tenho com moda é quando eu era pequena. Porque acho que quando a gente é pequena a gente é mais sensível, assim, às pequenas coisas, que depois a gente vai se acostumando. Mas de estar com uma roupa de frio em um dia que ficava do nada muito quente. E isso me deixava num desconforto ao longo do dia inteiro na escola enorme. Nossa, é verdade, é uma situação que eu nunca tinha pensado. É horrível, é horrível. E a gente trabalha aqui com muita memória afetiva, né, nas nossas peças. Então eu acho que elas trazem uma intenção pro seu dia. A forma como você se veste, a forma como você se porta estão super relacionadas. E agora que você puxou um pouco o gancho da marca, eu queria saber primeiro do nome, da onde surgiu essa ideia, porque que era uma ideia tão óbvia, esse nome, Leshai. O nome Leshai. Bom, não era tão óbvio. Era uma coisa que foi muito difícil, assim, de definir, porque quando eu comecei, eu não sabia se ia ser um projeto de faculdade, ou se ia ser uma marca, ou se ia ser uma coleção, ou... Eu era muito nova, eu tinha 19 anos, e eu queria alguma coisa que tivesse relacionada com a minha intenção na moda. Eu acho que Leshai é um nome que tem uma coisa que eu gosto, que é preserva um pouco da intimidade da marca, não é um nome tão óbvio. No começo, eu queria que a marca se chamasse Chá, só Chá. E aí me falaram, tipo, ai, não dá, vai parecer que é uma marca de chá, ou, tipo, é um nome meio esquisito, né, assim, vou na Chá, sei lá. E aí eu comecei a tentar entender mais do que eu estava querendo dizer com esse nome, o que tinha me encantado tanto nessa história do chá, que é uma história de um conto taoísta que fala sobre o vazio e sobre como quando você tem algo muito preenchido, você na verdade não tem a possibilidade de aprender mais. E isso se relacionava muito tanto com a morte do meu pai, quanto também com o momento que eu estava, de estar no meu primeiro ano da faculdade, de estar num momento em que eu estava aprendendo ainda o que eu queria com a marca, o que eu não queria com a marca. E aí eu decidi que ia ser Leshai, porque Shai é chá em árabe. Mas tem muito desse nome também que, assim, tem uma certa... que eu acho bom, tem uma fantasia, assim, infantil. De, tipo, por que eu coloquei Lê na frente? Tipo, eu acho que eu era criança, eu achei que ia parecer chique. Tipo, tem várias marcas que tem o Lê na frente. Eu fui lá e tá, vai ter Lê na frente. Mas que talvez hoje em dia eu não colocaria. Legal, você já pensou em trocar o nome alguma vez ou não?
Já, mas eu pensei há muitos anos atrás. Eu pensei de trocar o nome, tem uns 4 anos, quando eu tava ainda, assim, decidindo o que que eu ia querer pra marca, eu comecei a perceber que era algo mais verdadeiro do que eu imaginava no começo. Como assim? Eu acho que foi um pouco, sabe quando você tá saindo com alguém e aí Uhum. você, tipo, começa, você tá meio paquerando. Então, sei lá, Ah, você vai entendi. num date, aí você fala, tipo, ah, eu acho que eu quero isso. Aí depois você percebe que isso é um relacionamento sério. Aí você se dispõe a namorar com a marca. E aí, praticamente, você tá namorando, tem algumas coisas que, tipo, nossa, não percebi que isso me incomodava. Talvez isso me incomode. Ou, tipo, nossa, antes isso daqui ocupava 10% da minha vida. Hoje em dia significa o mundo pra mim. Ocupa 100% do meu tempo. Eu quero que ocupe cada vez mais. E, e com o Alexai foi um processo parecido. No começo eu estava decidindo se eu realmente queria ser estilista. Eu fazia, você sabe, eu fazia moda e psicologia de Sim. faculdade. Então, será que aquilo era uma coleção para eu ter quase como um estudo complementar? Ou será que de verdade era o foco da minha vida? Por muito tempo foi um trabalho secundário, né? Eu tinha outros trabalhos com que eu direcionava a maior parte do meu dia. E aí chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu tô apaixonada pela Alexai, eu não consigo ter 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Eu preciso me relacionar exclusivamente com a Alexai. Eu achei muito legal essa analogia. Tipo, muito boa, genial. E quando que você entendeu que, assim, você queria esse casamento? Qual foi o pontapé que te fez engatar? Eu acho que eu comecei a namorar com a Alexai quando eu voltei, quando eu voltei de Barcelona. Uhum. Porque eu tava morando fora e daí era uma decisão de tipo, tá, agora eu voltei pra ficar, vou ficar aqui e será que eu quero só parar porque é a oportunidade perfeita de parar com isso? Eu tava 6 meses mais distante mesmo ou será que eu quero continuar? E aí eu continuei e pela primeira vez eu consegui trazer o artesanato brasileiro para a marca. Eu consegui contato com a comunidade que trabalha com o bordado de ponto cruz mineiro, que a gente usa até hoje na empresa. E isso, assim, foi um salto, porque foi uma proximidade que eu sempre quis ter de uma das outras grandes referências da marca, que é a minha bisavó, e o bordado dela. E a partir do momento que eu pude inserir isso com mais presença na Alexai, eu me vi mais próxima do que é a minha identidade aqui dentro. Eu amo trabalhar com artesanato brasileiro. Eu amo trabalhar com uma coisa que me aproxima da nossa cultura e que reforça os laços afetivos na marca. E aí, enfim, quando eu voltei e consegui introduzir o artesanato para a empresa, eu acho que isso ganhou muita atração, assim. E foi há mais ou menos uns 8 meses atrás que eu realmente noivei com a Alexai, que eu passei a trabalhar só com a Alexai. E eu acho que isso teve muito a ver com a força que as pessoas que estavam em volta de mim me deram. Eu comecei a me sentir mais compreendida e mais abraçada e perceber que estava tendo um consumo maior de Lechai. As pessoas estavam comprando mais, estavam se interessando mais. E isso me fez acreditar mais em mim, acreditar que fazia mais sentido o que eu estava construindo. Porque um ponto que eu acho muito interessante assim na moda é como a gente consegue se distanciar de algo que é pessoal para algo que é coletivo. E quando você está fazendo uma coisa que só te interessa, você está fazendo uma coisa que é quase que terapêutico. É trabalhar as memórias que eu tenho da minha família. Mas onde que foi, a partir de qual momento que eu não estava mais trabalhando as memórias da minha família, e sim trabalhando memórias que habitavam um inconsciente coletivo e que outras pessoas conseguiam se relacionar também. Qual coleção que marcou isso? Acho que não teve uma coleção assim que marcou isso. Todas as coleções foram importantes. Com o passar do tempo, tiveram muitas peças que foram importantes também. Acho que as primeiras peças que a gente fez na marca, elas já falavam o que eram assim os pilares da empresa. A gente eram 4 peças. Dessas 4 peças, a mais importante era a camisa Lucy. Que eu Você tenho. tem. Porque a camisa Lucy, ela foi uma peça mais autoral, assim. Ela é maravilhosa, tenho muita vontade de produzir ela de novo. Ela tinha como se fosse a estrutura de um sutiã antigo por fora da camisa, todo feito no viés, e representava um pouco como a marca falava de uma intimidade exposta.
Então era você estar com uma peça íntima para fora da sua roupa social. E que é um pouco do que a gente faz até hoje, né? Então hoje o shorts que eu tô vestindo é um shorts que é o samba canção. A gente ainda faz os sutiãs que vieram depois dessa camisa, que era um sutiã. A gente tem uma saia que a estrutura que ela carrega é a estrutura de uma cinta liga no cos, que é a saia que a Cá tá. Então, eu acho que ela não sei, foi uma peça assim que, tipo, marcou muito. Legal. E você deu um panorama aí de você fez suas faculdades, você demorou até engatar num casamento com a Chay de ficar Demorei. noiva. Eu queria que você só passasse para quem tá ouvindo a gente quais faculdades você faziam, quais que eram, depois seus trabalhos. Eu sempre quis estudar moda, isso foi pra mim um sonho de infância. Mas quando eu tava naquele momento que você realmente tá decidindo que faculdade que você vai fazer, eu fiquei com muito medo, assim. Eu achei que moda era um trabalho um pouco irreal, que era um sonho de criança. E eu perdi total a coragem. E aí a minha mãe e a minha irmã, quando eu contei pra elas que eu ia prestar só psicologia, que era um outro desejo que eu tinha, elas falaram: Gabriela, por quê? Tipo, você sempre quis fazer moda, pelo menos experimenta, vê se você passa, tenta, dá uma chance pra isso. E aí foi isso que eu fiz. Eu prestei as duas, eu entrei nas duas. E aí eu comecei pelo primeiro ano a estudar tanto moda quanto psicologia. A faculdade que mais me interessou, honestamente, foi psicologia. Mas ao longo desse primeiro ano na moda, eu fui fazer um curso em Londres, na Central St. Martins. E esse curso, eu acho que ele trouxe um pouco do que eu queria. Porque, querendo ou não, os cursos que a gente tem, a maior parte dos cursos que a gente tem, pelo menos que eu conhecia naquela época, eles eram muito abrangentes na moda. Eles não eram direcionados a uma área da moda só, e a moda tem muitas áreas. E o curso que eu fui fazer, ele era um curso mais especializado, ele era um curso realmente de design, que é o que eu gosto. Eu gosto de desenhar as peças, eu gosto de desenvolver a narrativa por trás de cada coleção. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei com as duas faculdades, mas passou 6 meses e eu entrei em um trabalho na área de moda. Eu era vendedora no Galleries, que foi maravilhoso ter um contato assim tão próximo com o consumidor final e também com as peças, passar o dia inteiro em uma sala que você fica olhando e repensando cada uma das peças, repensando as combinações, aprendendo a entender como o cliente se sente quando ele prova as coisas que são desenhadas, que são pensadas pelo time de estilo da empresa. Foi essencial para mim, mas daí não dava para eu continuar com uma faculdade integral, uma outra faculdade e um trabalho. E aí eu precisei tomar a escolha que eu estava postergando por muito tempo, que era o que eu ia seguir de fato na minha carreira. Eu saí da psicologia, continuei só com a moda, passei por alguns períodos complicados na minha vida pessoal, e aí eu fui morar em Barcelona, estudar fotografia, um curso de comunicação também, um curso de cerâmica, muitos cursos diferentes, aleatórios. E aí, quando eu voltei, eu falei, não vou desistir de psicologia. Moda não é o meu único caminho, eu quero psicologia. Me inscrevi de novo na PUC. No que deu uma semana que eu tava na PUC, eu encontrei um outro trabalho, mais voltado para moda também. Mais uma vez, saí da psicologia. Comecei a trabalhar com marketing digital e com criação de conteúdo. Eu trabalhava em uma agência com algumas influenciadoras e aí, bom, eu percebi que também não era isso, que isso também estava muito distante da moda. Passei a trabalhar só com uma dessas meninas, que é uma grande amiga minha, é uma pessoa que eu me espelho e me inspira muito até hoje. E aí, com ela, eu sempre compartilhei muito da minha marca e da vontade de levar isso pra frente. Ela me deu todo o apoio que ela podia dar. E aí, uma hora eu percebi que era isso, que realmente estava na hora de encarar meu sonho e tocar a empresa. Nossa, eu não lembrava o quanto a gente tinha meio que a mesma narrativa. Total, de tipo, vai e volta, vai e volta. E uma PUC, aí vai marketing, e trabalha em loja, e faz não sei o quê. Exatamente. Eu tinha esquecido. Uma coisa que eu queria te perguntar, se você tivesse uma irmã mais nova, prestando vestibular esse ano, e ela tá no 3º colegial, o que você falaria pra ela? Um conselho, assim, de irmã. Que ela tem que ter um sonho, porque se ela quer trabalhar com alguma coisa que é voltada para arte,
e ela não tem a alma dela nisso, ela não vai continuar. Toda essa jornada minha é muito inconstante, né? Muito tipo assim, vai pra moda, vai pra um trabalho nisso, vai pra um trabalho naquilo. Mas a única coisa que é constante nisso, que eu nunca abri mão, desde final de 2019 até hoje, são já 5 anos, é a Lexai. Seja levando ela como um hobby ou levando ela como um experimento para a faculdade, ou agora tendo ela de verdade como uma certeza na minha vida, como a minha empresa, como a minha carreira, ela sempre esteve presente. Então acho que isso é muito importante. E você falou que você fazia 2 faculdades e começou a estagiar. Como você se organizava? Como foi isso, assim, esse processo? O que você listou como prioridade? Eu acho que eu sempre quis muito trabalhar. Porque eu queria saber o que estava acontecendo de verdade, sabe? Eu tinha um pouco a sensação de que o que estava acontecendo na faculdade era um pouco a parte do mundo real. Também sempre tive essa sensação. E aí eu ficava muito curiosa, assim, tipo, eu queria saber realmente como que era. E exercício físico não foi uma prioridade? Não, eu não fazia exercício físico. Não, nada? Eu sempre faço yoga há muito tempo, Sim. mas eu não fazia com a disciplina que eu tenho hoje. Entendi. E aí era isso. Era isso. E é uma coisa que, com certeza, muda muito o seu bem-estar. Isso afetava seu mental, criatividade, você acha? Eu não hoje em tinha dia? noção que afetava, mas hoje em dia eu sei que afetava muito, que eu não Jura? tava no meu melhor. Porque, gente, é literalmente bem-estar, né? Você termina de praticar qualquer esporte, você já tá com uma outra disposição pro seu dia, você já tá com uma ansiedade reduzida, você dorme melhor. Até assim, a gente tem os esportes físicos, mas a gente também tem as práticas mentais, né? Então, assim, a meditação. A meditação é essencial para mim, é uma coisa que me encanta muito. Eu não sei como conseguiram descobrir isso sobre a gente. Tipo, há milhares de anos atrás, como que falaram? Cara, se você sentar e se concentrar na sua respiração e tentar não pensar em nada, você vai ter as maiores e melhores realizações que você pode ter. Porque a gente tende a achar, a gente tende a achar que é o caminho inverso. Então, que quanto mais eu pensar, mais eu vou concluir. E aí você foi meio se embaralhando E Alexai é isso, né? Por isso que a gente fala do vazio, assim. Tipo, é meio... Calma, tipo, não pense em nada. A resposta vem com o tempo. E hoje em dia, você falou que você tá numa disciplina um pouco maior. Como que é a sua rotina hoje? Hoje em dia, eu faço esporte todos os dias. O que é essencial pra mim, essencial de verdade. E eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo e dormir cedo. Então, eu acordo todo dia às 6 da manhã, daí eu faço algum esporte às 6:30. Normalmente, o esporte que eu faço é yoga. Venho pro trabalho, depois de ter tomado um café da manhã bem longo com a minha família, então eu termino o café da manhã, eu termino a yoga às 7:30. Das 7:30 até às 8:30, eu tenho 1 hora que eu vou estar ou tomando café da manhã lendo, ou tomando café da manhã conversando, ou tomando café da manhã, sei lá, tipo, fazendo um pouco do que eu quiser, assim, é um momento de muita, muita liberdade, que é importante a gente ter isso no nosso dia também, né? E aí eu venho pra loja, chegando aqui na loja sempre tem, acho que um momento de ambientação, que a gente acha que é curto, mas é longo. Você passar o café, saber como foi o dia de cada pessoa, olhar para a área, reler sua agenda, relembrar as metas de cada dia. E aí vai indo, aí vai esquentando o dia, daí fica uma loucura no meio da tarde. E aí quando dá tudo certo, chega o final do dia e você vai para casa com uma sensação de missão cumprida. Perfeito. E eu sei que você lançou agora, falando um pouco de Lexai mesmo, uma coleção que tem um pouco de beachwear e também tem roupa, para esporte, surf, também um maiozinho de yoga. Sim. Por que você sentiu essa necessidade de fazer isso agora? E Pode falar, desculpa. E por que esses 2 esportes? Só por curiosidade. Bom, eu acho que eu senti necessidade de fazer isso agora, porque olhando para um lado mais estratégico de marca mesmo, eu sempre desenvolvo os nossos produtos pensando no que eu tenho vontade de consumir. E eu vi que eu estava consumindo muito moda praia e mais roupa de academia por conta do estilo de vida que eu tô levando. E eu queria poder inserir isso na marca. E aí, por que esses esportes? A yoga, porque é algo que eu pratico muito.
E o surf, porque é algo que eu gostaria de praticar muito. Legal. É muito bom. Acho que isso é outra coisa que se relaciona muito com o vazio. É muito bom começar coisas novas. Super. E você tá disposto a ser ruim no que você faz. Uhum. É muito fácil falar, tipo, eu pratico yoga, porque eu já faço isso há anos. Mas dá uma vergonhinha, dá uma insegurança falar eu surfo, porque eu sei que eu não sei surfar. Uhum. Se eu falar pra alguém que eu surfo, o que a pessoa imagina provavelmente é que eu chego na praia, pego a prancha, vou pro mar, fico em pé, adoro, é maravilhoso. E não é isso. Tipo, eu entro no mar e fico tomando vários caldos. Mas quando eu comecei, eu não tinha nem coragem de entrar no mar sozinha, eu morria de medo. É isso que eu ia falar. O surf, ele tem muita analogia com medo e você encarar esse medo. Muito, e você encarar, acho que um pouco também, assim, uma coisa que é legal do surf é você não tentar brigar contra a maré. Tipo, você não, enquanto você ficar tentando segurar a prancha, você vai cair. Uhum. O que você tem que fazer é se apoiar nela, se apoiar nesse movimento e balancear ele com o que você controla, que é para onde você direciona a força do seu corpo. E hoje em dia, pra mim, o surf, ele, como é uma coisa que eu não sei fazer, ele tá muito mais em um esporte mental, como a meditação, do que qualquer outra coisa. E o que disso você trouxe pra sua marca? Meio que o que você conseguiu aprender? Mais uma vez, a controlar a minha ansiedade. Perfeito. E também a não ter tanto medo de errar. Uhum. Lembrar, a Lechai, ela começou nisso. É um lugar, tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo e eu vou descobrir o que eu estou fazendo. E aí, quando virou o meu único trabalho, traz um peso, uma seriedade, uma responsabilidade que eu não posso não errar. Uhum. Quer dizer, não posso errar. Sim. Só que eu vou errar. Sim. Porque todo mundo vai errar. E o surf me lembra um pouco disso, de como que é estar fazendo uma coisa pela primeira vez e uma coisa que eu não sei fazer. E não ter vergonha de ser ruim no que você faz. Assim, de tipo... eu caí da prancha mesmo, mas tô dando risada. Tipo, meu dia foi muito mais gostoso na praia porque eu tive essas 2 horas no mar do que se eu não tivesse tido. Sim. Por exemplo, outra coisa que também eu acho que aprende muito com erro é porque hoje em dia a gente é boa em yoga. Então a gente, legal. Mas, pô, tem muita coisa que eu acho que se você se desconcentra, você cai. Eu amo isso na yoga. Foi uma das coisas que me fez amar ela. Sim. Eu tenho que estar presente, senão vai dar errado. E dentro da yoga, porque assim, eu nunca aprendi a cair. Eu nunca fui aquela criança que aprendeu a cair. Eu não sabia cair. E lá você tem que aprender. Cara, era isso que eu ia falar. O meu problema com a yoga hoje é outro. Tipo, eu gosto de cair. Sim. Tipo, tem algumas posições, por exemplo, eu vou entrar numa invertida, vira e mexe eu caio pra trás, numa ponte. E eu acho ótimo. E eu você aprende a cair. Amo, porque eu acho que é um lugar que eu sei que eu vou cair e que tá tudo bem cair. Uhum. É feito pra isso. É feito pra cair e o seu corpo dá conta. Uhum. Ter essa certeza de que, assim, você vai falhar e você vai dar conta é muito satisfatório. Da yoga também, tem alguma coisa que você trouxe pra sua marca? Algum aprendizado aí? Tanto de erro quanto de cair? Ou é igual o surf, você acha? Eu acho que trouxe uma vontade de ser muito verdadeira aqui dentro. Porque a yoga fala sobre isso, né? Super. Sobre você ser verdadeiro com as suas intenções e o quanto a gente se desequilibra quando a gente não é verdadeiro com nós mesmos. E aqui na Lechai eu sou muito verdadeira. E eu tenho muito medo de, em algum momento, assim, tudo que a gente cria se transforma numa imagem. Uhum. Então, a Lechai hoje em dia, ela não é mais o que eu criei. Ela é uma imagem que foi concebida, assim, meio em parceria com o público. Sim. E eu não quero virar uma caricatura da Lechai. Eu não quero que a própria Lechai vire uma caricatura dela mesma. Porque, da mesma forma que uma pessoa, um design se atualiza. Ele, hoje em dia, tem coisas que fazem sentido pra mim que talvez daqui 10 anos não faça. Uhum. Então, eu quero ter a certeza de que a marca ela vai estar sendo verdadeira com os valores atuais dela. Sempre. Independente do que esperam dela. Porque isso é importante também. Sim, é verdade. Porque às vezes a gente coloca uma expectativa e aí você quer que caminhe pra um lado, né? E que assim, a marca, ela existe por si só. Ela é uma alma por si só. Então, a gente não pode também se render só a atender ao público. Uhum. Porque isso não vai ser justo. Isso não vai ter uma linha de raciocínio clara. Isso que você falou dos erros, hoje em dia, você acha que você lida melhor com erro do que quando você começou? Sim, eu acho que a Lechai, ela começou pra me ajudar a lidar com meus erros. Uhum. Que nem o surf. Era uma coisa que eu sabia que eu ia errar. Sim, e ainda mais, por exemplo, o processo criativo. É normal você errar. É uma coisa que você aprende errando. Nossa, eu acho... Sabe uma das formas que eu gosto muito de criar as peças?
às vezes eu uso óculos, só que eu não uso. E, e às vezes eu tô vendo alguma coisa, tipo um filme, sei lá, e eu vejo de longe alguma roupa, e eu falo, meu Deus, que lindo, quero ver ela mais de perto. E aí, quando continua a cena e a roupa aparece perto, é, tipo, completamente diferente do que eu tinha imaginado. E aí eu gosto de, tipo, desenhar o que eu imaginei que seria aquela roupa. Ah, que legal! Sim. Como que é esse processo criativo, agora que você puxou um pouco ele? Meu processo criativo, ele vai muito de acordo com os meus sentimentos. Ele acompanha o que tem me emocionado no momento. Uhum. A última coleção que a gente desfilou, não a coleção que tá vigente, era o Tá na Mesa. Uhum. E ela nasceu de uma sensação boa que eu tive em um almoço de férias com a minha família e que eu vi uma outra mesa muito, muito grande, assim, com vários copos e pratos usados. E eu pensei, que dia da semana será que é hoje? Porque quando você tá nas férias, você perde um pouco essa noção, Super. né? Aí eu falei, nossa, será que é domingo? Será que esse era um almoço de família daqueles muito grandes? Quem será que estava sentado nessa mesa? E dessa sensação pequena nasceu a coleção inteira. E aí é muito terapizar também, tipo, o que esses pequenos momentos às vezes chamam a atenção na gente. O que será que tem de grande por trás deles? Sim. E como que foi pra você bancar essa escolha de fazer a Alexai? Você tinha essa autoconfiança dentro de você? Acho que foi um processo, acho que ela já foi um exercício de perceber que não tinha essa autoconfiança e que talvez eu sentisse falta dela. Uhum. Então, vamos treinar pra ter, Justo. sabe? Você faz terapia. Faço. Isso foi bem relevante na sua vida ou não? Foi, tanto é que eu quis cursar psicologia, né? Ah, é verdade. Foi por isso, assim? Eu acho que sim. Eu acho que quando você tem contato com análise, você entende a diferença que ela pode fazer e mais ou menos como ela funciona. Uhum. E eu queria entender mais. Você queria clínico? Clinicar, Queria. né? Entendi. Queria clinicar. E agora, por exemplo, eu sei que você fazia essas duas faculdades, hoje em dia, até você engatar na Alexai, você tinha um trabalho fixo. Tinha. Você é uma pessoa disciplinada? Muito. Isso te ajudou muito. Essencial. Sim. E uma dica de organização, assim, de disciplina? Você tem? Você tem que fazer, não importa o que aconteça. É tipo uma prova na escola. Se você não estudou, a prova não vai ser desmarcada. Você vai tirar D, mas você vai fazer. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Você não pode... Porque hoje não é o seu melhor dia não ir trabalhar. Ou, por exemplo, eu tô insegura de postar isso, então não vou postar nada hoje. Entendi. Você tem que fazer o que tá no roteiro da empresa. E você lida bem com essa pressão, expectativa, ou foi um processo? Cara, eu acho que eu lido bem. Eu acho que faz parte, assim. Eu acho que eu gosto de me sentir desafiada. Eu sinto que eu cresço muito com a marca, sabe? E você teve a dúvida em algum momento? Não de começar, mas da hora que você meio bancou essa escolha. Não, desde que eu decidi que eu ia começar, eu tô certa disso. E como que você entendeu que isso era o caminho certo? Eu entendi que isso era o caminho certo. Tem coisas na vida que são meio repentinas, né? Tipo, a partir do momento que uma coisa nasce, ela não volta atrás. Tipo, tem uma coisa que me intriga muito sobre o piano que eu toco, você sabe? Sim. Que é pensar que, tipo, todas as músicas do universo estão ali naquela tecla. E que, tipo, eu posso não saber tocar aquilo, mas se eu pegar o melhor pianista do mundo e colocar ele no mesmo piano que eu sentei, ele vai conseguir chegar naquele lugar. Então, é um pouco falar sobre abundância. Tipo, nós estamos em um espaço de absoluta abundância. A gente só tem que descobrir o caminho até essa abundância e compreender ele. E eu acho que a partir do momento que a identidade do que era Alexai nasceu, é como se uma coisa fosse levando a outra, sabe? Veio o artesanato, daí o meu TCC foi sobre isso. Aí, depois disso, eu lembrei da camisa Lucy, comecei a fazer samba canção. Aí da samba canção, a gente começou a fazer calça de pijama. E aí eu, do nada, me pego percebendo que o que eu faço tem raízes em coisas que eu nem lembrava do meu inconsciente. Tipo, minha avó vendia pijama com a minha mãe. Então, ela sempre fez pijama nesse tipo de algodão estampadinho, que é o que a gente vende hoje, a calça de pijama. Ou teve uma coleção que a gente fez
que era a coleção Entrelaços, que falava sobre como a gente se cria nos encontros. E a coleção, em sua maior parte, era em tons de azul marinho e outras peças eram de lese, de renda de lese. E aí a minha mãe me lembrou que a primeira peça que eu desenhei e produzi na vida foi quando eu tinha, tipo, 13 anos, para uma celebração de uma amiga minha. E eu tenho até hoje guardada. E aí a minha mãe que reparou isso. Eu achei muito engraçado, tipo, nossa, a coleção que eu faço sobre as relações e como as relações são inspiradoras, quando eu vou ver, eu uso os mesmos elementos do vestido que eu desenhei para usar na celebração de uma amiga minha, quando eu tinha 12 anos, há 10 anos atrás. E pros dias que você acorda e você não tá 10? Porque, por exemplo, todo mundo tem uma vida pessoal e todo mundo tem outras questões. E aí, como que você lida com isso? Porque hoje em dia você tem uma responsabilidade um pouco grande. Sim. Você tem um time de quantas pessoas? 3 pessoas. E você precisa estar aqui e postar, e criar, e desenvolver. Você tem alguma dica ou como que você lida com isso? Porque já você não tá tão inspirada. Eu acho que você tem que dar conta de não ser perfeito, né? Se você tem um dia ruim e isso te faz desistir dos outros dias, você não vai levar pra frente. Os dias que eu tô mal, eu tento fingir que é um trabalho como qualquer outro. Sim. Se eu iria trabalhar numa empresa de outra pessoa, mesmo estando mal, eu vou nesse dia trabalhar na Lechai, mesmo estando mal. E bloqueio criativo você já teve? Já, mas eu odeio pensar nisso, porque eu acho que a criatividade é livre, né? E a gente só chama ela de bloqueio quando você está se pautando no calendário de alguma coisa que não é a sua criatividade. A sua criatividade, ela vem na hora dela. E se você esperar que ela venha num calendário de um mercado, você sempre vai ter um bloqueio. Porque ela é dela, ela é livre, por isso que ela é criativa. Eu ainda não sei como eu lido com isso, eu ainda tô aprendendo. Perfeito. E você acha o ócio criativo necessário? Porque, como você falou, esses tempos de pausa, eles são bons. Eu acho que você tem que alimentar a sua cabeça com coisas novas. Se você passar o dia inteiro só vendo as referências que você já conhece, você vai virar um estereótipo da sua própria marca. Já que a gente falou de criatividade, vamos falar de plágio. Eu sei que rolou alguns plágios. Esse assunto meio polêmico, mas eu sei que rolaram alguns plágios dentro da sua marca, tanto com a bolsa almofada, tanto com outras coisas. Você, de alguma forma, você ficou lisonjeada ou foi só muito frustrante? Eu acho que depende do cenário. Teve recentemente uma menina que eu vi que fez uma sala para a empresa dela igualzinha à minha. Então ela comprou o mesmo papel de parede, colocou no teto, que nem a sala florida ali, comprou um lustre dentro dessa mesma estética, montou a arara na lateral, tipo assim, ela montou a mesma sala. Só que nesse caso eu fiquei lisonjeada, porque é uma menina super jovem, que consome da nossa marca, que manda mensagem pra gente o dia inteiro. Então, nesse caso eu levei como um elogio, assim, eu achei legal, sabe? No começo da nossa carreira a gente sempre procura alguém pra se inspirar. Sim. Mas quando aconteceu isso com empresas grandes ou de forma desonesta, Sim. eu não gostei. Então, por exemplo, o caso da bolsa almofada é um caso super polêmico, porque ela é uma bolsa que tem uma padronagem pouco criativa. Ela é tipo uma eco bag com um babado na lateral. E existem muitas dessas, assim, em qualquer lugar que você for olhar, tipo, no Pinterest tem um monte. Tem muito lugar fora do Brasil que vende isso. E elas são feitas de algodão, normalmente, assim. E aí a gente pegou, eu queria uma bolsa prática pro meu dia a dia, que é a bolsa que eu uso todo dia, que tá até aqui hoje. E aí eu peguei essa ideia e desenvolvi ela no couro, com a nossa etiqueta do lado de fora, uma etiqueta que não era especial, assim, era uma etiqueta que normalmente a gente coloca pra dentro da roupa, que já foi uma crítica que eu recebi, inclusive, do tipo, nossa, é uma bolsa tão linda, por que você colocou essa etiqueta do lado de fora? Entendi. Tem como você produzir ela sem a etiqueta? E tipo, não tem como eu produzir sem a etiqueta, porque isso faz parte do que eu acredito pra essa peça, isso faz parte do que a gente acredita pra marca. E aí, bom,
a gente foi fazendo essas alterações. A gente fez com um babado um pouco maior do que costumam produzir, é um babado de mais ou menos 10 centímetros. Então era uma coisa mais assim impactante. E a gente ramificou esse produto para vários outros. Então, hoje em dia, a gente tem aquela ali, que é a bolsa jogo americano, que tem a lateral de uma almofada, mas o centro de um jogo americano. E aí, enfim, a gente foi ressignificando esses símbolos. E aí uma cliente, em um determinado momento, quis comprar essa bolsa com a gente e achou que a bolsa estava esgotada. Só que a bolsa não estava esgotada, ela é uma bolsa que a gente produz sob encomenda, porque ela é feita com um artesão que trabalha no couro, ela não é feita em escala como nossas outras bolsas. E ela demora uns 15 dias para ficar pronta, a gente escolhe a cor do couro juntas, enfim. E aí ela produziu a bolsa na mesma medida que a nossa, então tipo, a gente tem a grandona, que é a que eu uso todo dia, a gente tem uma que é como se fosse uma baguete. Ela fez essa que tem um formatinho menorzinho, no couro também, com a etiqueta do lado de fora, como a nossa. Só que ela fez um outro tipo de acabamento na lateral. E daí, quando eu vi a bolsa, eu não sabia que era da marca dela. Eu achei que era talvez alguma coisa que ela tivesse comprado de outra pessoa. E aí eu mandei mensagem pra ela. E aí eu comecei a entrar mais nos stories que eu tinha visto dela usando. Aí quando eu cliquei na marca, eu vi que era a marca dela. E aí eu liguei pra ela, mandei várias mensagens perguntando o que tinha acontecido e tal. E aí ela falou, eu queria comprar a bolsa com você e tava esgotada. E aí eu fiz pra mim, em um outro tecido, mas daí me viram usando e quiseram comprar no couro. E aí eu produzi em couro pra vender na minha marca. E ela trouxe essa justificativa, e aí, assim, ela falou que eu tava difamando ela nos meus stories e começou a postar nos stories dela, falando mal da empresa e que, enfim, que isso era uma modelagem padrão, que em qualquer lugar você acha. E assim, foi... Eu não sei como falar isso, tipo... Eu tava certa das minhas decisões, assim. Eu tava segura de que aquela peça tinha um valor e uma identidade própria. Ela foi criada, assim, a marca ela começou a se inspirar nos itens de casa no momento da pandemia. Por conta do quanto eu estava ficando em casa. E ela tem uma história grande. Mas acho que, às vezes, você não quer precisar se defender e nem ser visto como vilão da história, porque pra ela estava muito certa de que, assim, a gente não tinha criado nada. Sim. E que ela tinha liberdade pra se não tem no meu estoque, eu vou lá e vou fazer igual. E é difícil também apontar o dedo e falar, não, ela tá errada. Sim. Ela é um monstro. Não, ela veio de algum lugar que ela acreditou que aquilo fazia sentido e que, enfim, que não tinha problema nenhum. Mas pra mim, que faço as coisas aqui dentro de verdade, com um envolvimento emocional muito grande, foi difícil. Eu acho que foi a primeira vez que eu passei por uma situação de plágio que mexeu tanto comigo. Porque depois a gente passou por outros momentos. Por exemplo, a gente tem um vestido que é o vestido entrelaços. E esse vestido ele foi muito importante pra gente porque ele marcou a nossa entrada no universo do sob medida, na produção das roupas sob medida, enfim. E aí uma outra marca, assim, uma marca... Eu acho que uma marca que vende até em atacado, que produz em uma outra escala, fez uma versão, tipo, low cost daquele produto, assim. Então, tinha... O nosso vestido, ele é balonê, ele consome muito tecido, ele tem uma saia super ampla. Era um vestido que tinha uma saia um pouco menos ampla, não era longo, era midi, num tecido que eu não me lembro, mas eu acho que era um tecido que não era de fibra natural, como o nosso, então provavelmente tinha um valor mais baixo. E apareceu nos meus patrocinados do Instagram, assim, indicação pra eu comprar esse vestido. E aí eu fiquei tipo, não, eu não quero comprar esse tecido, eu faço ele. E eram os mesmos laços na cintura, nas mesmas proporções, o mesmo decote, o mesmo tudo. E esse vestido ele tinha sido postado, ele tinha meio viralizado por conta de uma grande referência na moda que tinha usado ele. E aí eu mandei uma mensagem pra marca falando,
oi, tudo bem? Esse modelo é nosso, vocês não podem produzir ele, isso é plágio. E aí, essa pessoa foi um pouco mais, assim, direta comigo, tipo, foi incômodo, mas não foi tão incômodo porque não tentou, assim, inverter o jogo, sabe? Entendi. Ela virou e falou, nossa, é mesmo, a gente viu esse vestido e a gente achou que era só uma foto do Pinterest, a gente não sabia que era da sua empresa. Total. A gente não sabia que era seu, desculpa, tipo, achei que não tinha dono esse design, esse Entendi. projeto. Aí, assim, me irritou muito, né? Porque eu falei, meu, eu tô tô fazendo uma peça carésima, tô vendendo pra pessoas que eu prometo que eu faço pouquíssimas unidades. Sim. E aí, agora, daqui a pouco, qual a credibilidade que eu tenho no meu próprio produto, se qualquer um pode copiar ele? Uhum. E a gente tá começando a tentar entender isso, assim. Eu tô em contato com advogados que trabalham com patente. E hoje em dia a marca é patenteada para proteger a gente, mas alguns designs nossos ainda não são, mas eles estão no processo de se tornar. Uhum. Você disse um pouco da crítica da bolsa almofada, da etiqueta, e você conta histórias, e é a sua história. Como que você lida com crítica? Já teve alguém que falou, ai, nossa... Por exemplo, comentários de TikTok. Você vai lá, tem uma galera que não gostei. Tem muito! Já teve comentário assim... É que a pessoa, às vezes, ela te critica sem saber que ela tá te elogiando. Tipo, teve uma menina que comentou assim em um dos vídeos. Nossa, parece que eu me vesti no escuro no armário da minha avó. E eu fiquei tipo, amor, É isso? sim! Tipo, literalmente a marca inteira é inspirada na minha avó. Uhum. Então, acho que vai muito do que você faz com as críticas que você recebe. Sim. É importante estar aberto e ouvir, mas, assim, não dá pra fingir que qualquer crítica é bem-vinda, porque não é. Existem críticas que são insensíveis. Sim. Existem formas e formas de criticar. A minha mãe é das pessoas que mais me critica na marca, mas pra bem e pra mal, assim. Ela ama tudo, ela veste todo dia, ela veste muito bem as coisas. Mas ela me fala quando uma coisa tá mal feita, quando uma coisa tá sem qualidade. Que é o que eu falei, eu vou errar muito. Sim. A gente tem errado muito e eu fico super constrangida quando a gente erra, porque a gente não quer errar, a gente sabe que as pessoas, quando elas compram com a gente, elas estão investindo na gente. E é isso, assim, é difícil, mas faz parte. E a coleção Travessia, que é a mais recente, né? Sim, Ela fala sobre os caminhos dos encontros. sim. Fala de trajetória. E aí eu aproveito para te perguntar, como que você lida com esses caminhos que você começou a trilhar e percebeu que não faz mais sentido? Cá, eu acho que é uma coisa boa a gente parar caminhos que a gente vê que não estão dando certo pra gente. Eu acho que isso fala sobre desapego. E apego fala sobre posse, e fala sobre ego, e fala sobre uma imagem que muitas vezes não é verdadeira. Que é o que eu quero trabalhar aqui na marca. Eu tô nesse caminho porque eu acredito nele, não porque eu me sinto presa a ele. Sim. Volta uma coisa, né? Relacionamento. Quando a gente fica presa num relacionamento porque a gente acredita que é destino. Sim. Tipo, não, gente, não é. É que eu acho que sempre a gente precisa... É uma coisa que eu debato muito na minha terapia, na verdade. Porque eu, assim como você, trilhei um caminho, percebi que não rolou, não era aquilo, eu me desencantei. E cabe a gente perceber quais são... como que a gente valoriza o que faz sentido. E se Sim. aquilo tá fazendo sentido na nossa vida, na nossa narrativa e no que a gente acredita hoje. Porque, por exemplo, a Gabriela de 2019 é completamente diferente da Gabriela de hoje em dia. Aliás, você enxerga alguma diferença muito gritante entre essas duas versões? Eu tenho muito mais paz hoje. Muito mais paz. Voltando ainda um pouco essas narrativas, você demora pra aceitar que você... Por exemplo, um final de um relacionamento, não necessariamente isso, mas, por exemplo, a sua loja com a sua irmã, Sim. que você começou e tal, e viram que não era o caminho a ser seguido. Você demorou um pouco pra registrar isso ou foi uma coisa muito... te deu um estalo e acabou? A loja com a minha irmã não é uma porta fechada. Amo. Eu amo essa marca. Eu amo. Era uma loja de lingerie. Eu amo lingerie e eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar com isso. A gente sonha voltar a trabalhar com isso. Só que os desafios da lingerie são outros. Eu ainda não encontrei uma fábrica que
que comporte o que a gente procura. Ter uma sócia é diferente também de ter uma empresa sozinha. Sim. Aqui eu sou a única sócia. Eu acho que trabalhar com lingerie também sai completamente disso que eu falo aqui na Lechai, que a gente trabalha ou com fibras naturais ou com fibras que têm algum tipo de certificação. Como, por exemplo, o nosso biquíni, que é de uma poliamida biodegradável. Uhum. O jacquard que a gente trabalha, ele é inteiro feito de fibra reciclada. Uhum. Então, por exemplo, ele tem poliéster, mas é um poliéster reciclado. E aí, assim, até falando um pouco sobre as imperfeições que a gente estava conversando, é muito difícil tentar trabalhar com sustentabilidade, porque ela envolve vários pontos diferentes. Tem muita gente que vai criticar o tipo de poliéster que a gente usa, porque o processo de reciclagem pode ser nocivo. Uhum. Eu, pessoalmente, acho que você conseguir tirar uma coisa que está sem uso, por exemplo, uma garrafa PET que não está mais tendo uso, que está descartada, e transformar ela em fio para fazer um poliéster e virar uma roupa, é mais proveitoso do que danoso. Sim. Mas é uma discussão, sabe? Não é nada... Acho que isso que é muito importante também da gente ver, assim. Nenhum processo é ou, nossa, como essa empresa é pura e boa para o meio ambiente, ou, meu Deus, eles são horríveis, eles não se preocupam com ninguém. Existe um caminho mais verdadeiro, eu acho, menos hipócrita e mais honesto, que é um caminho que contempla erros e acertos, que é o que a gente está fazendo aqui dentro. E a sustentabilidade foi um pilar importante desde o começo. Foi, mas que eu não gosto muito de falar sobre também. Porque, tipo, acho que a tendência é que todas as marcas comecem a se preocupar com isso, né? Então, se o grande diferencial da Lechai for ser a sustentabilidade, a gente, se Deus quiser, não vai se diferenciar em nada. Sim. Mas no universo de lingerie, a maior parte das fibras que a gente utilizava eram fibras sintéticas. E aí, assim, a gente precisa juntas, né? Porque com uma sócia não é só sobre o que eu acredito, Sim. entender a nossa intenção na marca. Uhum. E eu acho que ela vai voltar. Que bom. Eu não sei quando, Total. mas eu adorava ela. Eu também. Que bom. E quais cuidados por exemplo, você acha que é muito essencial para uma marca ter com essa coisa do lixo, do meio ambiente, que você olha e fala, puta, não dá para abrir mão? Nossa, Ká, essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu não sei o volume de lixo de cada marca. Sim, óbvio. E eu acho que com certeza a responsabilidade que uma grande empresa tem é diferente da responsabilidade que uma pequena empresa tem. Uhum. É difícil começar com essa preocupação. Os tecidos são 1000 vezes mais caros. Muitas vezes eles são mais difíceis de trabalhar, alguns deles. A fibra natural, ela é uma fibra que amassa muito. Então, você também tem que ter a cliente certa. Você tem que educar o seu cliente, né? Você tem, e assim, é uma outra estética. Uhum. Se você pegar até na questão dos jacquards, eu amo o nosso jacquard, ele tem uma cara mais opaca, mais envelhecida, por ser de uma fibra reciclada. Mas eu nunca vou ter um jacquard com o brilho de um jacquard que contém um poliéster com um fio brilhante dourado. E eu acho maravilhoso. Sim. Só que talvez aqui dentro eu não possa fazer ainda. Uhum. E acho que um ponto muito legal de trazer é que, assim, já sei qual que eu acho que é a iniciativa primordial que toda marca deve ter. Eu acho que toda marca de moda deve se preocupar e se questionar em relação a isso. Se você vai conseguir incluir isso ou não no universo da sua marca, isso é uma questão muito particular. Mas você tem que saber que isso é uma questão válida. Uhum. E que não deve ser ignorada. Acho que é isso. Trocando muito de assunto, na verdade, no começo, os editoriais da Lechai, você tirava foto. E depois você começou a aparecer, o que é uma coisa muito legal, porque eu acho que personifica e dá uma humanizada na marca. Mas eu queria saber de você sentiu mais uma pressão estética depois disso? Então, assim, isso que você falou de ser legal para a marca, é bom ouvir isso, porque é uma área que a gente ainda tem nossas dúvidas, sabe? Sim. A gente tá ainda descobrindo se faz sentido ou não. Uhum. Mas em relação a uma pressão estética,
É falso eu falar que não? Não. Ser bonito fala sobre como você se porta, não fala só sobre como você de fato é. Uhum. Mas existe uma pressão muito grande para você estar dentro de um padrão. Sim. E eu acho injusto também eu falar como se eu não fizesse parte desse padrão. Uhum. Porque eu sou magra, eu sou branca, eu sou loira, eu tô dentro desse padrão em muitos pontos. Sim. E dentro do que tá no meu alcance, eu tento lidar com as minhas características. Mas eu acho que isso daí é até um ponto interessante pra gente levantar aqui. A modelo não vai ser sempre eu. Sim. Porque eu tenho minhas particularidades. Sim. E eu quero que a roupa da Leshai vista todos os corpos, todas as pessoas que tiverem vontade de vestir elas. Inclusive, assim, a gente é uma marca que quando começou, a gente não queria ser uma marca para mulheres. Eu lembro, Você lembra? o editorial também tinha homem. Tinha, a primeira vez que a gente fotografou, tinha um homem e tinha uma mulher. E a ideia era fazer roupas femininas que homens vestissem. Uhum. E que a gente não precisasse masculinizar as peças para elas serem unissex. Porque é muito fácil você falar que uma calça ou um blazer é unissex. Sim. Porque, na verdade, isso é masculino. Sim. Então, assim, eu queria fazer uma roupa que enaltecesse o universo feminino e que um homem se sentisse confortável em enaltecer o lado feminino dele. E eu acho que se eu sempre for a modelo, eu não vou conseguir trazer isso para a empresa. Verdade. Então, assim, eu acho que eu ser a modelo tem o meu papel, Uhum. tanto pessoal quanto empresarial. Para mim pode ser legal porque eu me aceito mais e para a empresa é legal porque é quem desenha ali nas fotos. Mas tem um outro lado que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Sim. E eu também acho que, por exemplo, o editorial, ele fala muito sobre a ideia. Aham. Que é diferente de você aparecer num TikTok, num Instagram, numa foto. Porque aí, realmente, você tá fazendo uma divulgação. Pode ser uma coisa mais pessoal. Mas, visto isso, que você quer trazer essa ideia da masculinidade, eu acho que é um papel que pode ser interessante. Você nunca mais fez depois da primeira vez com um homem, o editorial. A gente nunca mais fez editorial com homem, mas no nosso desfile a gente teve um homem desfilando. É verdade. E que ficou, ele tava lindo, ficou super Sim. interessante, foi bem legal. A gente tem clientes homens. Sim. Tem uma coisa que eu acho que você que me falou, na verdade. Eu não tenho certeza, eu acho que sim. Que aí você falou, foi alguma vez que você foi me elogiar de que eu... Ah, foi você. Fala. Você foi me elogiar de, eu vejo bolsas em você e não parece, sei lá, era alguma bolsa XPTU, e aí você falou, não parece que a bolsa tá vestindo você e que você tá vestindo a bolsa. Sim. E eu acho que isso é muito uma parte do que a gente vai se apropriando do nosso estilo e de sabendo o que a gente gosta. E eu queria te perguntar, o que você considera quando você fala, nossa, tal pessoa é muito estilosa? Eu gosto de pessoas despretensiosas. Uhum. Eu gosto de pessoas que, assim, elas podem vestir algo megalomaníaco, mas parece que aquilo É dela. é dela. Uhum. Ou ela pode ser uma pessoa que coloca tudo de uma calça jeans e uma camiseta branca e parece que aquilo é dela. Então acho que tem muito a ver com ser verdadeiro. Você vê uma pessoa que é estilosa, é uma pessoa que você sente que não é ela que tá sendo vestida pela roupa. Sim. Ela tá vestindo aquilo. Uhum. Você criou modelagens muito diferentes e muito autênticas. Obrigada, Cá. Imagina, eu acho linda. Mas tem alguma coisa que você consegue apontar como, nossa, isso foi muito essencial na minha trajetória e é por isso que eu consigo tanto vestir roupas tão diferentes quanto desenhar, ter esse traço mais solto, essa liberdade? Se não tiver, não tem problema, tá? Cá, eu não sei se eu me vejo nessa pessoa que você tá descrevendo. Nossa, eu super te vejo. Tipo, às vezes eu acho que tem muitas peças aqui que, na verdade, são super básicas. Não, tem. Mas Tem, como toda qualquer empresa outro vai ter, lugar, né? Sim. Mas que nem o balonê invertido. Ah, sim, essa peça foi legal. Ou a túnica. Sálua. E a outra também, que era fechadinha, que vocês usaram um tecido antigo. É que eu lembro assim, meu pai, quando me viu com aquilo, ele falou, nossa, Ele gostou? que coisa diferente. Eu não sei o que, ele achou o máximo. Amei. Eu acho que tem a ver com estar disposto a errar, não se levar tão a sério. Tipo, eu vou num lugar e as pessoas vão achar minha roupa feia. Exato. Tipo, e o que eu vou fazer com isso, com essa informação? E aí uma pergunta também, né? Você se veste pra quê? Você se veste pra agradar os outros? Você se veste pra se sentir confortável? Você se veste pra se sentir acolhido?
você se veste para ser respeitado em um ambiente. E isso é uma reflexão que vale para cada lugar para o qual você se veste. Quando eu vou para uma reunião de trabalho, eu me visto para ser respeitada. Sim. Quando eu vou para uma aula de yoga, eu me visto para estar confortável. E quando eu vou sair com minhas amigas para um ambiente mais livre, mais lúdico, eu me visto para me sentir eu mesma. Suas peças, elas contam história e assim como, por exemplo, você traz essa feminilidade, como que você espera que as suas consumidores, né, no geral, se sintam quando eles usam uma peça sua? Cá, eu acho que assim, isso pode ser subjetivo, sabe? Eu vejo que as clientes que a gente tem aqui dentro que são constantes, que realmente se aproximam da marca, elas de alguma maneira se envolveram nesse universo, se enxergaram nesse universo também. Mas vai ter a pessoa também que vai comprar porque achou a roupa bonita e isso é suficiente. Sim. Isso é suficiente pra ela, isso é suficiente pra mim, assim. Eu não acho que pra todo mundo uma roupa tem que significar tanto quanto me significa. Mas é uma coisa, você espera que elas se sintam bem e bonitas, basicamente. Sim, eu espero que elas se sintam parte disso. Eu espero que elas se sintam sempre muito bem tratadas. Eu espero que elas se sintam felizes. Acho que felizes é a palavra, assim, que elas coloquem aquilo no corpo e se sintam satisfeitas. Você vem de uma família de mulheres muito fortes, que a gente Sim. sabe. Hoje em dia, você, sua mãe, até suas avós, que tem muita participação na história de toda a marca. E como que isso te influenciou? Porque também outra coisa que um dia você me falou, que minha mãe também, né, tem uma figura muito importante na minha vida e é uma coisa de mulheres muito fortes, a da minha família também. Mas que você falou, cara, elas são mulheres que nunca perderam a sua feminilidade. Eu e elas amo estão isso. num lugar de força muito bom e assim, tanto de carreira, essas coisas. E como você acha que isso te influenciou? Quando eu perdi meu pai, eu vi a minha mãe tomar lugares na nossa família que tradicionalmente eram os lugares do homem. E eu vi ela fazer isso sem perder a delicadeza dela, sem perder o romantismo dela, sem perder a emoção dela. E eu vi os desafios que ela passou, eu vi os preconceitos que ela enfrentou. Nossa, e mexeu muito comigo, porque eu vi a força que ela... Com vontade de chorar, eu vi a força que ela teve que ter pra passar por isso. E foi muito bonito, assim, ver a resistência dela de não abrir mão de quem ela era pra ocupar um lugar. Ela, quando meu pai faleceu, ela se tornou dona da empresa da nossa família, que ela tinha construído com meu pai. E a partir desse momento, ela passou a ocupar um lugar de comando dentro da empresa que antes ela não ocupava. E muitas pessoas falaram, não, ela não vai dar conta. E logo no primeiro dia dela se demitiram. Porque ela não ia dar conta, ela era mulher. E ela me prova o contrário todos os dias. Então acho que ser feminina aqui dentro é uma forma de honrar a força dela. Como sua família sente por você trazer tanto uma narrativa deles? Eu espero que eles gostem. Mas acho que eu nunca vou saber. Eles nunca te falaram? Quem fala que gosta muito. Sim. Minha família toda me apoia muito. Mas eu acho que a gente vai descobrir com o tempo ainda. E você tem uma história que eu acho muito legal, que é a da gata de sofá. Que é de uma taróloga. Eu queria que você contasse um pouquinho ela. Que tem tudo a ver com esse começo da minha decisão de carreira. Quando eu tava decidindo se eu ia prestar moda ou psicologia, a minha irmã foi numa taróloga e falou, eu tô muito preocupada com a Gabriela, porque ela é muito sonhadora, ela não é muito estável em nada, e eu não sei, ela vai sair da escola agora, o que ela vai fazer da vida? E aí essa taróloga falou pra minha irmã que eu ia ser uma gata de sofá, que eu não ia fazer muito nada da vida e que eu ia ser super arisca com as pessoas à minha volta e precisar muito do meu espaço, assim. Mas que eu não ia muito ter uma carreira, que eu ia ser meio uma gata de sofá.
E aí, quando ela me falou isso, quando a Luísa me contou essa história, minha irmã, a gente ficou muito tempo tentando entender, assim, o que significava esse enigma de ser uma gata de sofá, porque a gente nunca tinha ouvido essa expressão antes. Da onde que essa taróloga tirou isso? E a gente brincou muito sobre isso, a gente refletiu muito sobre isso. E eu me apropriei muito dessa ideia que ela nos deu, assim. Eu super comecei a criar esse personagem arisco e feminino e independente e cheio de não me encostes. E, tipo, comecei a meio devagar nessa história toda. E aí, ano passado, a gente fez o nosso primeiro jacquard de desenvolvimento exclusivo, com uma estampa exclusiva, que era da estampa Gata de Sofá, que era uma gata andando em volta de várias flores, e parte dessas flores eram flores que a gente extraiu dos desenhos de bordado da minha bisavó. E daí a ideia era bem aquela música da Rita Lee, tipo, não provoque a cor de rosa choque. Sim. Foi mais brincalhão, assim. E foi fácil fazer estampa? Foi fácil. Eu peguei, assim, os elementos e eu tive uma designer para desenvolver para mim o rapport da estampa. Uma designer que eu gosto muito, que eu trabalho muito com ela. Agora, o que é difícil, que é uma coisa que eu não tô tão acostumada, é você conseguir passar as suas ideias para outra pessoa e ter outra pessoa confeccionando isso, sabe? Mas depois que você se entende com alguém, que você entra numa linguagem com essa pessoa, isso vira muito, muito, muito gostoso, porque é mais um ponto de criação, assim. Mesmo que a direção criativa seja sua, vai ter um tempero dessa outra pessoa, um extra. Então é bem legal. A gente tá chegando um pouco ao fim, eu só tenho mais 2 perguntas. E a primeira é, qual que é a sua coleção favorita? Sempre a que eu tô desenhando no momento. Ah, perfeito. Minha coleção favorita é a próxima, Tá. Que vai ser? em junho. Tá. E como que é ver tanta gente te apoiando e vibrando pra esse seu sonho? É enlouquecedor, parece que não é verdade. É muito difícil de conceber e você fica pensando assim, meu Deus, tipo, será que é verdade? Tipo, juro que dá uma sensação todo dia de que não é possível que isso tá acontecendo comigo. É o que eu sonhei demais. Você sonhou pequena em ter uma marca? Sim, Legal. em ser estilista. Em ser estilista? Você já sabia o que era ser estilista pequena? Não. Ah, tá. Eu não sabia o que era um diretor criativo, eu não sabia o que era um estilista, eu não sabia o que era um assistente de estilo, o que era ter uma marca, o que era ter um time, eu não sabia de nada disso, eu sabia que eu queria desenhar roupa. Queria te agradecer. Acabou a nossa entrevista. Eu gostei muito, achei muito especial, achei lindo. Eu também, muito obrigada. Obrigada a você. Aproveita, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Um beijo!